Resolva a inequação em R. Bem, como é que eu faço para resolver uma inequação produto? A gente já viu algumas questões de inequação produto, e em todas elas o que a gente fez foi estudar o sinal das duas funções separadamente e montar um quadro de sinais para analisar o resultado do sinal do produto dessas duas funções. Só que nesse caso, as funções são quadráticas, então a gente tem que fazer o estudo do sinal das funções quadráticas. Eu vou chamar essa primeira função que aparece aqui de f e essa segunda função que aparece aqui de g. Eu vou estudar separadamente o sinal de f e o sinal de g para analisar o sinal do produto. O primeiro passo é descobrir quando que o resultado da função f é zero, ou seja, quando o resultado dessa conta dá zero. Então, vou fazer f de x, que é o y, que é a minha imagem, igual a zero. E aí, para resolver essa equação quadrática, eu posso usar, por exemplo, a fórmula de Bhaskara. Eu sei que delta é b ao quadrado menos 4ac, b, que é 3 ao quadrado, menos 4 vezes o meu a, que é 1, vezes o meu c, que é 2. Então, o meu delta vai ficar 9 menos 8, que dá 1. E aí, para achar o valor do x, eu vou ter menos b, mais ou menos a raiz do delta sobre 2a, segundo Bhaskara. Então, o meu x vai ficar menos o 3, mais ou menos a raiz do delta, que eu achei, que foi 1, dividido por 2 vezes o meu a, que também é 1. Então, vai ficar menos 3, mais ou menos 1, dividido por 2. Duas opções. Primeira delas, menos 3 mais 1, que é menos 2, dividido por 2 dá menos 1. E a segunda delas é fazer menos 3 menos 1, que dá menos 4, que dividido por 2 dá menos 2. Então, na hora de fazer a minha parábola, eu tenho uma parábola que é voltada para cima, porque meu A é positivo, e que toca o eixo X em dois pontos. No ponto em que X é menos 1 e no ponto em que X é menos 2. Eu tenho que colocar isso em ordem crescente, porque isso aqui é o eixo X, né? Então, é um eixo real. O menos 2 vem primeiro, depois o menos 1. Eu sei que antes da primeira raiz, a minha curvinha está para cima. Então, o resultado da imagem, né, o y do ponto, é positivo. Entre as duas raízes, o resultado da minha função, o resultado dessa conta, que é o y, é negativo, porque a curva está para baixo. E depois da segunda raiz, está para cima, então é positivo. Agora eu vou estudar o sinal da g. Primeiro passo é igualar a função a zero, e aí eu vou ter menos x ao quadrado mais 4 igual a zero. Aqui eu nem preciso fazer Bhaskara, eu posso levar esse menos x ao quadrado para lá, que vai ficar positivo. Para x ao quadrado ser 4, é porque x é mais ou menos 2. Então, o meu gráfico vai ser uma parábola. Essa parábola vai estar voltada para baixo, porque A é negativo. E as raízes que eu encontrei foram menos 2 e 2. Tem que colocar em ordem crescente, então o menos 2 vem primeiro. Antes da primeira raiz, a minha curvinha está para baixo, então o resultado da função é negativo. Entre as duas raízes, a minha curvinha está para cima do eixo x, então o resultado da função é positivo. E depois da segunda raiz, a minha curvinha está para baixo do eixo x, então o resultado da conta, né, a imagem, o y, é negativo. Agora que a gente já estudou separadamente o sinal da função f e o sinal da função g, a gente vai descobrir o que acontece quando multiplica o resultado de f pelo resultado de g. Para isso, a gente faz um quadrinho de sinais. Os momentos em que o sinal da função muda são quando passa por x igual a menos 2, por x igual a menos 1, por x igual a menos 2, por x igual a 2. Nota que tem aqui uma raiz em comum, então a gente não vai colocar ela duas vezes. Eu tenho que arrumar essas raízes em ordem crescente, pensando na reta real. Então, a primeira raiz que eu tenho aqui é o menos 2, depois vem o menos 1 e depois vem o 2. E aí eu tenho que pensar, na função f, o que acontece antes do menos 2? O resultado da função é positivo. Entre o menos 2 e o menos 1, o resultado da função é negativo. Tudo que tem depois do menos 1, o resultado da função é positivo. Já a função g, antes do menos 2 é negativa. Tudo que tem entre menos 2 e 2, o resultado da função é positivo, ou seja, o resultado dessa conta aqui é positivo, e depois do 2, o resultado da conta é negativo. O
que acontece quando eu multiplico f por g? Antes do menos 2, eu estou multiplicando um número positivo por um número negativo. A resposta é um número negativo. Quando eu multiplico um negativo por um positivo, a resposta fica negativa. Já quando eu multiplico dois números positivos, a resposta é positiva. E quando eu multiplico um positivo por um negativo, a resposta passa a ser negativa. O que eu queria era valores menores que zero. Então, eu quero a parte negativa do meu resultado. Então, meu conjunto solução vai ficar de menos infinito até menos 1, união com 2 até mais infinito. A gente tem que tomar cuidado aqui com os colchetes, se vão ser abertos ou fechados. No menos infinito e no mais infinito, a gente coloca sempre aberto. Eu gosto mais de usar parêntese que colchete aberto para o infinito, tá? Agora, no caso do menos 1 e no caso do 2, o que a gente faz? Eu tenho que pensar que eu quero valores menores que zero. Se igual a zero serve? Não. Só que eu sei que o menos 2 faz com que o resultado da f seja zero. Zero vezes qualquer coisa é zero. Eu sei que o x ser menos 1 faz com que o resultado da f seja zero. Zero vezes qualquer coisa daria zero. Pela g, eu sei que menos 2 e 2 fazem com que esse fator seja zero e zero vezes qualquer coisa dá zero. Então, eu não posso ter nem o menos 1, nem o 2, nem o menos 2 na minha resposta. Então, eu tenho que colocar o intervalo aberto no menos 1 e no 2. Só que tem um problema. No intervalo de menos infinito até menos 1, o menos 2 aparece. Então, eu tenho que tirar o menos 2. Essa é uma maneira de escrever a solução dessa equação. Outra possibilidade seria escrever que x é real, tal que x é menor que menos 1 ou maior que 2, sendo diferente de menos 2. Menor que menos 1, maior que 2, sendo diferente do menos 2.